Esperar só mais um pouquinho, o pessoal se inserir, tá bom? Tá, Jorge? Vamos? Então vamos lá. Tipo de anestesia, o que é importante? Então, assim, anestesia, né? Como eu já falei no anterior, ela é caracterizada pela sensibilidade dolorosa com uma perda de consciência e um certo grau de amnésia, tá? Agora a gente começa a passar para os tipos de anestesia, tá? Onde nós temos o geral, local e inalatória. Então, ó, eu tenho tudo aqui explicadinho para vocês. Então, vamos lá. Bora, menino? A geral, tá? Então, é importante vocês saberem, é um IPCAI, tá? É um hashtag. Quais são os tipos de anestesia que nós temos? Nós temos a geral, que é aquela que pode ser entendida como estado reversível de ausência da percepção dolorosa, que nada mais é que o quê? Um relaxamento da musculatura e a depressão neurovegetativa e inconsciência, resultante de uma ação ou de uma ou mais drogas no sistema nervoso. Então, quando a gente tem uma anestesia geral, é aquela que foi realizada no quem fez a cesárea, tá? A gente tem ali uma perda ali da sensibilidade, nós temos a perda da sensibilidade. A gente consegue ouvir, mas a gente fica um pouco meio acordada. Então, a geral é essa, conhecida como hack ou espinhal, que é a mesma coisa, tá ok? O que vai depender vai ser na região que será administrada. A anestesia geral por inalação, isso ocorre mais com as crianças, né? Que é através do óxido nitroso, né? Mais o oxigênio, que são aquelas máscarazinhas que são colocadas na criança quando ela está dentro do cirúrgico, tá? Então, coloca aquela máscara, a criança, ela sente esse cheirinho que é do Cevorane mais do óxido nitroso e ela acaba adormecendo por conta disso. É esse cheiro. Então, a gente dá como inalatória, tá? A anestesia geral endovenosa é aquela que é feita realmente via endovenosa, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar na medicação Propofol, tá? Como dizem aí as pessoas, são aquelas medicações, essa medicação é aquela que o Michael Jackson usava, né? E ele acabou tendo uma... Como é que se fala, gente? Uma overdose medicamentosa por conta disso, porque ele era viciado nesta medicação. Tanto que eles utilizam hoje como o leitinho do Michael Jackson. Não sei se vocês sabem disso. Era essa medicação que ele utilizava, tá? Que é o Propofol. Tem o Propofol. Quem fez endoscopia, né, um dia na vida, foi utilizado dormir demais o fentanil, que também é utilizado também essa medicação, tá? Endovenosa. Só que a endovenosa geral é essa medicação que eu tô falando com vocês, que ela é mais potente, que é o Propofol, tá? Professora, Oi? a senhora sabe por que ele usava essa medicação? Não entendi, Bruna. Fala um pouquinho mais alto. A senhora sabe por que ele usava essa medicação? Eu acho que era por conta das dores que ele sentia. Porque, na verdade, ele não queria, né, ser negro. Então, eu acho que ele fez algum tratamento para poder fazer o tratamento da cor da pele dele. Então, ele sentia Ah, muita dor por conta disso, tá? entendi. Ah, entendeu, Bruna? Entendi, professora, obrigada. A anestesia local é aquela que quando se tem
tipo um cortezinho, que aquelas gordurinhas ficam para o lado de fora. Então, a anestesia local é aquela que dá aos redores, né, da sutura, e ali se dá os pontos, tá? Isso é uma anestesia local. A anestesia regional são os anestésicos que são utilizados. Então, o regional, ele é utilizado, vamos colocar aí, qual é o nome que dá quando a unha está encravada? Quando a unha está encravada e tem aquelas secreções, aquela secreção em volta. Se der essa Dentista também, professora? Oi? Dentista também? Dentista também é regional, porque precisa pegar o quê? O nervo, tá? Então, o que acontece? O podólogo, ele não pode dar nenhum tipo de anestesia, porque ele não é capacitado para isso. Para poder se tirar aquela unha encravada, muitas das vezes o podólogo... Cheguei, professora. Oi? Cheguei na aula. Ah, graças a Deus, que bom. Viu como é que você conseguiu? A anestesia, essa regional, tá? Então, é aquela que é colocada, que é aplicada em volta um pouquinho mais profundo. E a gente dá como regional, porque precisa se pegar o nervo. Se for tentar dar local, aonde está inflamado, a anestesia, ela não pega. Então, tem que ser um pouquinho mais profundo. É igual quando a gente vai fazer alguma extração de dente, é a mesma coisa. É como se fosse a regional, tá ok? E a espinhal, foi o que eu falei para vocês, é a mesma coisa da geral. Então, quais os tipos de anestesia nós temos? Geral, inalatória, endovenosa, local e regional, tá ok? Hashtag fica a dica. Professora. A espinhal não conta não, professora? Oi? A espinhal não conta não? É a mesma coisa da geral, tá? É a mesma coisa da geral? Isso. Obrigada. Quem me chamou? Foi eu, professora Cristina. Desculpa, professora, porque eu perdi essa que a senhora falou da anestesia geral. A anestesia geral é igual de cesárea, Cristina. Ah, sim. Tá bom? Ah, obrigada. Nada, Chuchu. Então, vamos lá. Central de alguma dúvida sobre o tipo de anestesia, o que é anestesia? Não. Não? Então, vamos que vamos, tá? Central de material de esterilização. Ele é conhecido como CME, tá? Central de material de esterilização. Eu vou afirmar para vocês com todas as letrinhas. Central de material de esterilização, né, CME, é o coração do centro cirúrgico. Mas por quê, professora? Porque é ele que os materiais precisam ser esterilizados, é onde os materiais precisam ser feitos, né? A esterilização correta. Se não fizer a esterilização dessas pinças que vocês estão vendo aí nessa imagem, quando ela for utilizada em outro paciente, pode ter o quê? Micro-organismo, é onde se leva as infecções. Se não tirar o resíduo biológico do paciente anterior, pode levar uma infecção para o próximo paciente. Então, Infecção hospitalar. Oi? Alguém falou alguma coisa? Infecção hospitalar. É uma infecção, pode ser classificado como uma infecção hospitalar também, porque é adquirido dentro da unidade hospitalar, Mônica, tá? Então, a gente precisa fazer a desinfecção, a esterilização, a limpeza de todos esses materiais de forma correta. Bom, vamos lá. Central de material de esterilização. Ih, Mônica vai debaixo da água, então estou conseguindo ouvir o que ela está falando. Mônica, eu não te ouvi. De material. Na autoclave. Eu continuo não ouvindo, gente. Saiu muito ruim o áudio. Na autoclave. Autoclave. Vou falar da autoclave. Segurem aí.
tá? Vamos por parte. Central de Material de Esterilização é uma unidade funcional de apoio técnico responsável pelo processamento dos produtos e para a saúde em serviço da saúde, tá? Então, como são classificados, né, essa esterilização, como é feito isso? Então, essa classificação ela é dividida como classe 1 e classe 2. A classe 1 é aquela que é realizado o processamento de produtos para a saúde, materiais não críticos, tá? Semicríticos e críticos, que é de conformação não complexas e as passíveis do procedimento. Já a classe 2 é aquela que é realizado o processamento de produtos por saúde, não crítica, semicrítica, crítica conformação complexa e não complexas, mas as passíveis por procedimentos. Então, são divididos em classificações. Então, aqui a gente consegue visualizar melhor como é que é feito isso. Então, eu tenho a classe, né, que é a estrutura, que é a classe 1, que é a estrutura física, tá? O que seria essa classe 1? São as barreiras técnicas utilizadas, básicas de saúde, como bancadas separadas por pias ou lados diferentes de uma mesma sala. O que seria isso? Quando eu falo de central de material de esterilização, eu falo de unidirecional, tá? Então, unidirecional é assim, aonde eu passo os materiais sujos, saiu da sala de cirurgia, todas essas pinças que vocês viram no slide anterior, saiu da cirurgia, ela vem para uma outra salinha, aonde é retirado aquele grosso, tá? Coloca-se ela numa bacia, é mandado para uma outra sala, porque essas pinças, elas precisam ficar imersas, tá? Dentro de um enzimático ou um desencrostante, que isso é uma solução, durante 40 minutos. Esse processo, ele vai passando de sala em sala, ou ele vai subindo, sobe um andar, tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês é por um andar. No Saracuruna, eu já fiquei lá. Então, lá é uma sala dentro de uma sala. São setores diferenciados, Aqui eu faço a limpeza. Aqui eu coloco... Na outra é onde eu vou preparar... Professora, tá falhando. Tá falhando. Tá falhando para todos ou só para um? Para mim também falhou. Não, Também falhou. não deu para entender nada. Tá, então vamos lá. Estão me ouvindo agora perfeitamente? Agora Sim. tá. Então, Agora tá. quando eu falo de material, né, CME, que ele é unidirecional, então é assim, saiu o material da sala de cirurgia, o paciente já foi embora, eu não vou utilizar mais esses materiais. Vou tirar a sujidade. Voltou a Tá falhar. falhando de novo, professora. Porra, saiu perfeito, né? Caramba. Vamos ver agora. Boa, gente. Melhorou? Agora parece. Tá Sim. bom agora. Tá ótimo. A gente como entra nessa fase de ficar repetindo toda hora a mesma coisa, vou te contar, hein? Conseguiram me ouvir agora? Vai sair Sim, daí. sim. Saiu de novo. Saiu da sala de cirurgia, vai fazer a limpeza, vai tirar a sujidade. Esses materiais vão ficar imersos dentro de um enzimático ou dentro de um desencrostante durante 40 minutos. Vai para uma outra salinha, o qual precisa enxaguar, tá? Deixar secando. Existe uma outra sala para poder se preparar os materiais. Então, vou preparar o material numa outra sala. Preparei. A minha autoclave, ela tem duas portas. Uma de entrada e uma de saída. Por que isso? Porque aonde passa os materiais sujos, não pode passar os materiais esterilizados. Por isso que a gente dá como que unidirecional. Então, aonde passa o sujo, não pode passar os materiais o quê? Estéril. Então, essa é a entrada dos materiais sujos e essa é a saída dos materiais esterilizados. Então, a minha autoclave, muitas das vezes, ela fica no meio, aonde eu vou ter uma porta de entrada para poder colocar os materiais,
e do outro lado eu vou ter ela ficar no meio de uma parede, igual como se fosse uma porta. Uma porta eu vou entrar no meu quarto e a mesma porta da sala para o quarto, do quarto para a sala. Então, a porta é autoclave. Estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Tá? Então, ó, essa porta da minha autoclave é para eu poder colocar os materiais. Então, aqui vai ter uma outra, o qual eu vou pegar meus materiais todos esterilizados. Eu tenho uma imagem da autoclave de lá e vocês vão conseguir entender melhor o que eu estou falando para vocês. O que é importante agora? É vocês saberem que a CME ela é unidirecional. É onde passam os materiais contaminados, não pode passar os materiais estéreis. Tá ok? Conseguiram entender essa parte? Sim. As barreiras físicas, que é classe 2, são os hospitais com o objetivo de evitar o quê? O cruzamento dos artigos. O que seriam esses artigos? São as pinças, são os materiais, tá? Então, são as barreiras que a gente faz para poder não entrar o quê? Em contato. Aonde passou o sujo, não pode passar o estéril. Entenderam? Foi? Foi. Professora, Esse finalzinho Professora, aqui, o que é CME? CME, Central de Materiais de Esterilização. Obrigada. Nada, filha? Professora, Oi. a senhora, lá na página 8, essa colocou assim, qual a finalidade do CME? É importante ter uma CME, interrogação, e quem fica no setor. A senhora chegou a falar essa parte? Desculpa. A primeira partezinha aqui são os técnicos de enfermagem. Para que serve, né, Central de Material de Esterilização? Porque eu expliquei, mas só que eu expliquei no geralzão. Para que serve? Para tirar os materiais. Qual é a finalidade? Para poder não ter a contaminação de um paciente para o outro. É importante ter esse CME, porque eu falei para vocês. Sim, porque ela é o coração do centro cirúrgico. Quem fica no setor? Os técnicos de enfermagem, ou até mesmo enfermeiros. Foi? Foi. Obrigada. Nada? Bom, principal princípios de permitir o fluxo unidirecional dos artigos CMR classe 2. Essa classe 2, que são as barreiras. Então, ó, a primeira área é da recepção, que é aquela da limpeza. Vamos dar exemplo. Antes de eu lavar um prato, né, tá com resto de comida, eu não vou jogar dentro da pia. O que eu faço? Eu não tiro o grosso na lixeira, depois eu coloco na pia, passo uma água, depois eu pego o sabão, né, com detergente ou sabão, vou espumar, depois eu enxago, deixo secando e depois eu guardo. Isso. Central de material de esterilização é praticamente o mesmo processo, tá? Então, antes de eu lavar as minhas pinças, eu preciso o quê? Observar, eu preciso fazer uma inspeção. Por mais que a instrumentadora, né? Porque é uma atribuição da instrumentadora, dela tirar os pérfuros cortantes das pinças, eu preciso também fazer como prevenção, porque em algum momento ou outro ela pode esquecer. E essa agulha, né, o qual é realizada a costura aí no paciente, ou o bisturi elétrico que é feito a incisão, pode nos cortar, pode nos furar. Então, eu preciso também fazer uma inspeção antes de lavar esse material, antes de tirar esse grosso, tá? Que é para a gente pegar uma torneirinha e jogar em cima das pinças, igual buchinha de banheiro. E ali a gente tem uma pinça que a gente consegue fazer isso. Bom. Professora, Oi. técnico de enfermagem, assiste alguma cirurgia, tipo, auxilia em alguma cirurgia? Não, o técnico de enfermagem, ele só entrega os materiais para o instrumentador ou para o cirurgião se ele precisar de alguma coisa. Exceto se você fizer instrumentação cirúrgica, aí você pode auxiliar na cirurgia, caso ao contrário, não. Só auxilia, a instrumentação só auxilia se fizer o curso. Mas para fazer o curso você precisa ter o técnico. Ah, entendi. Tá bom, obrigada, professora. Nada, filha. Então, ó, a área de preparo da esterilização, que é um setor limpo,
A área de desinfecção química, né, quando aplicado no setor, né, que é um setor limpo também, que são as soluções enzimático, hipoclorito ou enzimático. A área de monitoramento do processo de esterilização, que é um setor limpo, e a área de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados. Vamos entender um pouquinho melhor aqui, ó. Bom, aqui a gente consegue fazer o passo a passo. Então, foi o que eu falei para vocês no slide anterior. Eu preciso fazer uma aspersão, tá? Para poder saber se não tem nada. Depois eu faço a limpeza e vou preparar esse material. Preparar esse material é deixar as pinças e outros materiais que são feitos a desinfecção imerso. Quando eu falo de pinças, eu falo de metais, tá? Tesoura, pinça, porta-agulha, babycock, Kelly, hemostátia. São essas pinças afastadoras que são utilizadas no paciente através do cirurgião. Pinças. As pinças, elas são imersas dentro de um enzimático ou de um hipoclorito, correto? Quando eu falo de frasco, né, vidro, ou plástico, ou máscaras, elas ficam imersas dentro de um hipoclorito a 1%. E elas ficam ali durante 40 minutos também, tá? Então, eu estou fazendo a limpeza para depois eu começar a preparar. Bom, ficou imerso, eu vou preparar. Eu vou enxaguar esses materiais. Lembrando que toda vez que se for mexer com esse enzimático, né? Esse aí é hipoclorito, ou até mesmo o desencrostante, que são utilizados, a gente precisa estar o quê? Paramentados com luva, máscara, óculos, touca, óculos já falei, capote, tá? Por quê? É um material corrosivo e se ele pegar na nossa pele, pode nos trazer danos. Então, toda vez que a gente for manipular esse líquido, essa solução, nós precisamos estar paramentados. Não é luva de procedimento. Existe uma luva específica, é como se fosse aquela que a gente utiliza grandona para lavar a louça, é como se fosse aquela dali, mas é um material específico para poder estar pegando, entrando em contato com esse líquido, tá ok? Bom, eu preparo... Professora, é necessário o capote? É necessário o capote, porque quando a gente enxaguar, pode respingar na nossa pele, né? Porque lá dentro do centro cirúrgico é pijama, e o pijama ele é de manguinha. Então, por mais que a gente coloque a luva, ela vem até o antebraço. Então, ela pode espirrar para cá. Então, por isso que é importante do capote. É um capote impermeável, tá? Igual um TNT, tá ok? Professora, Oi? esse autoclave, ele pode explodir? Não! Só Eu morro de medo manutenção. eu morro de medo quando aquilo tá ligado. Parece uma panela de pressão que vai explodir. Morro de medo. Ela é barulhenta, ela é muito barulhenta. Mas se ele tiver a manutenção certinha, nada de mal acontece, tá? Podem ficar tranquilos. Tá. Quando eu entro no CME, quando tá ligado, eu fico apavorada. Não tem risco, não. Só se não tiver manutenção. Aí sim, caso ao contrário, não, tá? Então, vamos lá. A embalagem. Essa embalagem pode ser de tecido, pode ser com aquela gramatura conhecida como TNT, tá? Que a gente acaba envolvendo as caixas, acaba envolvendo os campos que serão utilizados na hora da cirurgia, né? Que é a mesa preparatória ali do paciente. Então, são utilizados isso. A esterilização, que é dentro de uma autoclave, né? Que ela faz a destruição, a eliminação de micro-organismos, tá ok? E o armazenamento. Esse armazenamento é a forma onde ela vai ficar armazenada tudo certinho. A embalagem não pode ficar muito danificada, que é amassada, não pode apertar demais, porque senão acaba furando e acaba contaminando os materiais. É tudo de forma bem organizada, tá? Vamos lá.
Então, ó, tudo que eu falei nesse slide aqui, tá? Tá tudo aqui explicadinho, ó, inspeção, limpeza, preparo, tá? Tá tudo aqui. Eu já expliquei para vocês sobre isso, tá ok? Eu expliquei no slide 25, tá? Então, vamos lá. Por isso que eu tô pulando, tá ok? A embalagem, por que eu tô fixando nela? Porque a gente precisa manter a manutenção dessa esterilização. Ele não pode ficar todo amassadinho. Eu bem tinha um grau cirúrgico aqui. Grau cirúrgico. Tá vendo? É o de um lado, ele é plástico, ó, plástico, e do outro lado, ele é um papel. Só que esse papel aqui, ele fura com facilidade. Ele não pode ficar amassado tudo juntinho, porque acaba o quê? Danificando. Aonde tem as dobrinhas, ela pode furar. Ela furando, vai contaminar o material estéril, por isso que não pode. Muitas das vezes são colocadas 2 graus cirúrgicos, um dentro do outro. Vou dar exemplo, coloquei uma pinça, ó, coloquei uma pinça, correto? Dobro bonitinho, e daí eu pego outro grau cirúrgico desse e coloco dentro. Por quê? Se tiver que furar ou contaminar, vai furar o de fora, não o de dentro, tá ok? São utilizados 2 graus cirúrgicos, tá? Conseguiram entender? Professora, Oi, quem me chamou? Oi, Professora. Kiane, falou? foi eu, Maiara. Oi, Maiara. Tem que ser guardado, armazenado, né? Nas embalagens separadas ou coloca junto? Então, vamos lá. Os materiais, existem as caixas. Existe caixa específica, vou botar exemplo, para hérnia, para postectomia, para apendicectomia, para oftalmologia, para garganta, né, amidalectomia. Então, são materiais específicos para cada determinadas cirurgias. Então, como as cirurgias, elas são colocadas em caixas, justamente poder pegar aquela caixa com todos os materiais para determinada cirurgia. Existem as pinças avulsas, tesoura, porta-agulha, peã, Addison com dente, sem dente, e ela é feita assim, colocada no grau cirúrgico. Vamos supor, minha tesoura, ela é colocada dentro do grau cirúrgico e ela é esterilizada. Entendeu? Respondi sua pergunta? Sim, respondeu. Tá. Os materiais são separados por cirurgias, né? Por cirurgias, por cada tipo de especialidade de cirurgias. Mas o que tem dentro das caixas precisa se ter material o quê? Avulso. Por quê? Essas pinças, elas podem cair. Então, para poder o cirurgião ele não ficar sem essas pinças, então você vai lá, acaba dando uma outra para ele. Entendeu? Sim, entendi. Obrigada. Nada, filha. Então, ó, deixa eu voltar aqui para cima, tá? Providenciar a transparência, né, antisséptica de artigos típicos, que são da primeira geração com base de celulose, ou que eu falei com vocês, que é esse, e a segunda geração, que são celulose reforço de fibras sintéticas, né, que muitas das vezes é o TNT, tá? Embalagem de tecidos, que é 100%. Hoje, vou botar para vocês em rede privada, tá? Hoje, em rede privada, quase não se usa mais tecido. É tudo TNT. Eu tenho um campinho aqui, ó. É esse campinho aqui, ó. TNT. Tô conseguindo ver? É esse aqui, tá? Ou utiliza as caixas para ser embalada esse aqui, ou acaba utilizando o grau cirúrgico. São esses dois. Na rede pública tem alguns materiais utilizando ainda o tecido, tá? Papel de grau cirúrgico, foi o que eu falei de falar para vocês agora. A embalagem com prazo de validade é influenciada pelos fatores número de manipulação, local de armazenamento e tipo de embalagem. Então, vamos lá. Toda vez que eu falo de TNT, a validade dele é de 3 meses. 3 meses, tá? Preparou o material, dentro de 3 meses não utilizou aquela caixa,
ela sofre o processo de esterilização de novo, porque a esterilização ela perde a data de validade. Grau cirúrgico são 6 meses, tá? Dentro de 6 meses, não utilizou aquelas pinças, elas sofrem de novo o processo de esterilização. Tudo tem validade. Entenderam? Foi? Sim. Alguma dúvida? Não? Professora, Oi. o grau cirúrgico é quanto tempo de validade? 6 meses. 6? 6. Tá. E qual que é o de 3 meses? É quando a gente envolve as caixas, Ah, tá. tá? Gente, Tá, olha obrigada. só. Sobre a esterilização, eu vou falar com vocês na aula seguinte, porque já apareceu aqui 10 minutinhos. Eu vou fazer a chamada, tá bom? Então, eu vou fechar aqui e vou fazer a chamada, tá? Semana que vem vai ser a terça-feira mesmo, tá? Às 19 horas, tá bom? Aí vai ser aula 2, né? A Vai ser a esterilização. aula 2, isso. Vou dar continuação da aula 1 e a gente vai permanecer, tá? E aí eu dou continuidade à nossa aula 2, tá? Ih, o que aconteceu? Então, vamos lá. Joyce. Joyce tá aí? Estou aqui, professora, presente. Joyce Patrocínio, né? Isso, patrocínio. Laísa. Ó, eu vou desativar o som de vocês. Quando vocês estiverem presente, é só ativar, tá bom? Que aí eu não consigo ouvir. Laísa. Cláudia. Cláudia, não? Não? Deixa eu botar um negocinho aqui. Silvânia. Carla. Laurinda tá aí. Professora, Silvânia está presente. Silvânia também tá aí. Carla presente. Carla, eu sei que eu já vi. Silvânia deu presente aí, hein, professor? Aham, já ouvi. Tassiane. Obrigada, Rebeca. Presente. Jéssica de Freitas. Jéssica de Freitas. Evelyn Neves. A professora Cláudia está falando que o áudio dela tá ruim. Tá. Professora, Evelyn Neves aqui. Tá. Daniele só não tem um sobrenome. Daniele Kiel. Daniele Kiel? Isso. Tem outra Daniele também, não tem? Tem outra Daniele. Na outra Tem, Daniele. são duas Danieles. Só que Isso. o meu Daniele que é o do nascimento. É, você aqui é uma das que tem uma Daniele, se eu não me engano. Eu Rayane botei Garcia. errado. O meu Daniele é com 2 L's. Sim. Rayane. Presente, professora. Stephanie Martins. Professora, tô presente. Tá. Cássia Estela. Presente. Thaís da Conceição. Estou aqui, professora, presente, Thaís. Thaís. Isso, presente. Kátia, Aline e Professora. Alessandra. Presente. Kátia Aline. Alessandra. Presente. Mariane Viana. Não, acho que eu vi a Mariane. Professora, Mariane Oi. Viana. Hã? Professora, no caso aí, é Alessandra Santos. Alessandra dos Santos, é tu mesmo. Eu mesmo. Mariana Viana. Isso, sou eu, professora. Thalita de Souza. Thalita. Helena Guimarães. Presente.
Marislene tá aí, que eu já vi. Creuza tá aí. Pamela. Professora, a Karina tá aí. Oi? Colocou aí, Karina? Nem chamei ainda a Karina, tá doida? Ah, tá. Pamela bom. tá aí, professora? Quem? Pode ir saindo? Pode. É Pamela. próximo. Presente. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite, filha. Cristina Ferreira. Ah, viu? Depois da Pamela. Cristina Ferreira. Cristina Ferreira, presente. Kiane tá aí, que ela falou o tempo todo hoje. Bruna Eu. tá aí também. Eu. Professora. Ai, Chile. Oi. A senhora chamou Priscila? Não. Ah, tá. Ai, Chile. A Ashley tá aí também, ela botou no chat. É o quê? A Ashley, eu botei no chat, que ela saiu. Tainá Souza. Presente. Ariane. Tô saindo, professora. Boa noite. Boa noite. Ariane. Emanuel. Presente. Alexandra da Alves. Presente, professor. Ágata Taranto. Ágata não. Aline da Costa. Presente, professor. Aline, tudo bem, Chuchu? Tudo, você? Tudo bem. Mariana Gomes. Presente, professora. Mariana Gomes? Isso. Cadê tu, mulher? Tá, já vi. Rebeca da Silva. Presente, presente. Ângela tá aí, Ângela Milene. Breno. Pode ir saindo, professora. Aqui, professora. Breno, não? Lauane. Presente. Priscila Aparecida. Aí, Priscila. Presente. Professora, chamou o Breno? Também, filha. Nayara tá aí. Caio Barbosa. Presente. Mônica dos Santos tá aí. Elaine. Presente. Andressa Carvalho. Presente. Karen Cristina. Presente. Hélia Professora. Capita. Presente. Alessandra de Andrade. Rafael Lima. Professora. Oi. Eu. Chamou o Breno, que a minha internet está meio lenta, não dá para ver. Tá bom. Gabriele Juncal. Gabriele. Presente, isso aqui. Gabriele. Presente, professora. Tô aqui. Felipe. O irmão tá aí não? Ou... Tá. Ô, Gabriele, seu irmão não tá aí não? Eu não tô em casa. Eu tô na casa da minha avó. Ele não respondeu não. Karina Medeiros. Ah, professora, aqui no chat. Oi. Ana Luísa. Presente. Alexandrina. Presente. Lohane. Tiago. Luciana Arruda. Presente. Maria Eduarda.